Boa tarde, sul de Minas. Boa tarde, norte de Minas. Boa tarde, zona da mata. E boa tarde para quem nos acompanha pelo YouTube. Queria mandar um beijo especial para Melissa Orloff, de Poços de Caldas. Querida, estamos juntas, viu? E um beijo também para Esther Dias. Eu quero vocês grudadinhas comigo, hein? Estamos começando mais estilo e hoje temos a coluna Arquitetura com Rancine Kézia. O tema? Revestimento. Na coluna Direito do Consumidor, vamos saber o que fazer quando compramos alimentos estragados ou vencidos. E para nos inspirar, vamos conhecer a história de mais uma mulher empreendedora incrível, Marli da Silva. Então fica aqui comigo, porque o mais estilo só está começando. Ai, gente, dá uma sensação tão ruim quando a gente sai do supermercado e chega em casa para guardar as compras e percebe que comprou um pão de forma mofado, um pacote de feijão com caruncho, né? Nessa hora, o que a gente faz? Joga fora ou devolve para o estabelecimento onde comprou? Vamos saber tudo isso na coluna Direito Seu. Então, agora nós estamos aqui com a doutora Shirley Teodoro, que vai nos explicar os cuidados que nós temos que ter quando a gente encontra um alimento não consumível, ou no restaurante, ou no supermercado, né, doutora Shirley? Bom, vamos começar pelo supermercado. Quando a gente compra um alimento e quando a gente chega em casa vê que aquele alimento não está estragado, está vencido, qual o procedimento que a gente tem que tomar? Bom, o consumidor ele deve estar atento já no momento em que ele se encontra no estabelecimento e retira o produto. Mas se ele levou para casa o produto e só lá ele pôde constatar que o produto está de alguma forma ou de outra comprometido, ele deve voltar ao estabelecimento, dar ciência ao estabelecimento, registrar essa situação, se necessário, se valer de um apoio policial ou até mesmo acionar o PROCON, porque caso o supermercado se recuse a fazer a troca desse produto, ele poderá valer-se de outros meios para ser reembolsado. E é importante destacar que no caso de alimento que é considerado um bem essencial, não se observa uma prática de um prazo que se pratica para outros produtos, que é um prazo de 30 dias para que o fornecedor ele possa trocar aquele produto ou tentar consertar aquele vício para devolver ao consumidor. No caso de alimento e remédio, que são bens considerados essenciais, produtos essenciais, o consumidor tem direito à troca imediata do produto. Olha, muito bem. Bom, então aí se ela, quer dizer, a troca já é um direito. É um direito do consumidor. Mas pode ser a troca por outro produto semelhante ou do mesmo valor, ou pode ser a devolução do dinheiro também? Pode. O consumidor ele tem essa faculdade. Ele pode exigir a troca por outro produto similar, ele pode exigir a troca por um outro produto diferente que faça o abatimento do preço, ou ele pode exigir a devolução imediata do valor e não levar nenhum produto. Em algum momento, se passar o prazo de troca, por exemplo, em algum momento, o cliente ele pode entrar em contato com o fabricante, que às vezes até uma grande empresa, e devolver isso para o fabricante. Esse contato, esse elo, né, entre o fabricante e o consumidor é possível? Esse elo, ele é possível, mas se recomenda que, como a aquisição foi feita naquele estabelecimento, o fornecedor, por força de lei, ele também é responsável. Se o consumidor pula essa etapa e vai até direto o fabricante, ele pode se ver prejudicado quando ele tentar algum reembolso, porque o fornecedor imediato, ele pode também ser o responsável por aquele vício. O produto ele pode ter saído do fabricante em perfeitas condições e ter sofrido alguma deterioração quando ele já se encontrava no estabelecimento. Então, o que se recomenda é que primeiro passe pelo fornecedor, pelo comerciante, né, pelo supermercado, e exija que ele então faça esse elo com o fabricante do produto. Sim, porque muitas vezes a gente vê, mas tem muita coisa na internet também que a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes não é nada daquilo que está acontecendo. Mas lata de refrigerante com rato dentro, por exemplo, né, coisas desse tipo que a gente vê. Tinha um aí que estava rolando na internet também, que era molho de tomate com larvas. Então, quer dizer, aí isso são problemas que, se acontecer, eu vou dizer para vocês, eu já encontrei um caco de vidro
dentro de um saco de pipoca doce. Então, quer dizer, acontece, pode acontecer. Mas aí, às vezes, já passou muito tempo, né, da compra daquele produto, né? Às vezes está lá armazenado, guardado. Esse tipo de problema é preciso ir direto ao fabricante, né? E até mandar esse produto para que seja feita uma análise, uma sindicância dentro da empresa. Exatamente. Determinados vícios, determinadas falhas de qualidade são evidentes que são do fabricante. Como esse tipo de vício, eu encontrei dentro da embalagem, o fornecedor já recebeu o produto embalado e colocou à venda. O que acontece é que esse envio para o fabricante, na maioria das vezes, ele acaba ocorrendo caso o fornecedor, o estabelecimento se furte às custas do consumidor. Mas um fornecedor idôneo e comprometido vai fazer esse elo também para o consumidor, para que a apurada responsabilidade do fabricante não recaia sobre o fornecedor, embora ele também seja responsável pelos produtos que ele adquire e coloca à venda. Contudo, há determinados vícios que nem o fornecedor pode imaginar, pode supor que existe quando ele adquire aquele produto. Muito bem. E no caso de alimentos sem rótulo? Acontece muito, por exemplo, queijos. As pessoas vendem queijos sem rótulo. Como é que é feito esse processo? Primeiro que já está errado, né? Já está errado. O consumidor, ele se expõe quando ele adquire um produto sem rótulo. Por quê? As regras legais estabelecem que no rótulo deve conter a finalidade do produto, como ele deve ser consumido, prazo de validade, a composição. O consumidor não deve se esquecer que determinada pessoa é alérgica a um produto ou outro. Como ela adquire um produto sem um rótulo, sem essa identificação básica? Então, se o consumidor, todavia, se deparar com um produto sem rótulo, sem essa especificação na embalagem, o procedimento correto é comunicar às autoridades. E aí a gente tem as autoridades sanitárias, quando a gente se fala em alimento, e o próprio PROCON também, que poderá adotar as providências pertinentes. Mas a maior orientação é que o consumidor jamais adquira um produto sem rótulo. Bom, aí a gente já entra na questão, então você falou da vigilância sanitária, já entra na questão dos restaurantes. Quando a gente percebe, vai, né, almoçar, jantar, fazer um lanche em algum estabelecimento e percebe que a comida não está legal, o que fazer? Bom, o consumidor verificou que o aspecto do alimento não está interessante, ou então se ele até mesmo chega a consumir e consumindo percebe que não está interessante, ele deve acionar o responsável pelo estabelecimento para dar conhecimento dessa situação, mas também acionar os órgãos responsáveis pela questão sanitária. Isso porque o consumo de alimentos em restaurantes ou outro estabelecimento comercial alimentício impróprio ao consumo pode gerar consequências elevadas à saúde da pessoa, podendo ocasionar, inclusive, até mesmo a morte. Então, a providência ela deve ser imediata. O que não se aconselha nesse caso é que a pessoa adquira, consuma o produto ou não consuma, vá para casa e depois vai tentar noticiar essa questão. Porque quando ela voltar ao estabelecimento, o alimento já não vai estar mais lá, ela não tem meios mais de fazer prova que o alimento se encontrava naquela situação. Então, a providência tem que ser imediata. E ainda mais hoje, que a gente conta com tantos meios tecnológicos para poder registrar esse tipo de situação. Então, a providência tem que ser de imediata para não colocar em risco a vida da pessoa, do consumidor e de outros usuários do estabelecimento. E muitas vezes a gente vê até na TV mesmo, em matérias, quando a vigilância sanitária chega em determinado estabelecimento, a cozinha é um lugar absolutamente impróprio, né, para armazenamento de alimentos. Bom, e no caso da pessoa passar mal ou chegar até a morte, como você está dizendo, pode-se entrar na justiça? Pode, mas para isso o consumidor ele precisa estar munido de documentos para comprovar a responsabilidade do estabelecimento. Então, quando esse tipo de situação acontece, a pessoa chega a passar mal, chega a ficar adoentada mesmo pelo consumo de alimento impróprio, ela deve procurar o profissional de saúde, que é quem tem aptidão técnica para relatar, para laudar o quadro de saúde e poder vincular o consumo desse alimento. E aí, munido desses elementos, sendo pertinente, ela pode sim se valer da via judicial, se for o caso, para ser ressarcida tanto quanto possível. Muito bem, então está aí para vocês. O importante é ficar atento antes, né? Olhar exatamente o produto que você está adquirindo, seja no supermercado ou no restaurante, olhar o prazo de validade, o aspecto daquele alimento. Tudo isso precisa ser levado em conta na hora, né, que a gente fala aí de alimentos. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação e conto com você mais vezes aqui, hein? À disposição, eu que agradeço.
Direito é direito, né? E precisamos ficar ciente deles. Vamos para um breve intervalo? Vamos, daqui a pouquinho estaremos de volta.